para perdoar e para nos consagrar. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesta noite, o nosso convidado, o reverendo Anísio Romanini, estava previsto, não pôde estar conosco por problemas de saúde. Ele está acometido de uma forte gripe, não somente ele, mas também a esposa. Ontem à noite ele a tirou do hospital e o médico então concedeu a eles aí uma quarentena, sem estar participando de movimentos onde há um aglomerado de pessoas, razão pela qual ele justificou a ausência dele conosco. Então, em uma outra oportunidade, teremos o privilégio de ouvir o reverendo Anísio, que juntamente com a sua família participou por longo tempo da história desta igreja, foi presbítero desta igreja e daqui saiu pastor para pastorear uma das filhas desta igreja. No momento oportuno, se Deus o permitir, teremos ele conosco em outra data. Nesta noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 24. E eu gostaria de falar com você nesta noite pensando na seguinte expressão: adorador, sê tu uma bênção. Adorador, sê tu uma bênção. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria que os homens, jogue esse texto novamente, meu irmão, vamos ouvir os homens lendo novamente, só os homens, vamos lá? Amém. Vamos ver as mulheres, as irmãs. Todos. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, eu tenho entendido que viver a vida cristã é um estilo de vida. Deus nos chama para viver de um modo diferente no mundo. Deus nos tira da nossa condição de vileza, de pecaminosidade, para vivermos em Cristo no poder do Espírito Santo para a sua própria glória. Tornando-nos adoradores dele, somos chamados, somos desafiados a viver em um culto de adoração constante, a fazer culto de adoração em tudo que fazemos, em tudo que somos. Somos adoradores daquele que é Espírito, que nos chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa dizer que nós precisamos romper com a mediocridade. Isso significa dizer que nós precisamos viver acima da mediocridade. Mediocridade é aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é comum a todos. Eu entendo que Deus nos tira do ordinário, do comum, para vivermos o extraordinário, para vivermos de modo extraordinário. E quando nós falamos de sair da mediocridade, nós não estamos falando em relação a outra pessoa, nós estamos falando em relação a nós mesmos. Não viver na mediocridade implica em exigir de nós mesmos maior empenho,
maior desejo de crescimento, maior desejo de fazer da vida valer a pena, dar mais e buscar mais sentido naquilo que fazemos, naquilo que nós estamos envolvidos. Sair da mediocridade é desejo, é um convite que Deus nos faz a buscarmos estar em lugares mais altos, a elevarmos a nossa mente para que tenhamos uma visão mais ampla, para que tenhamos uma visão mais alta, para que possamos ver melhor as coisas que diante de nós estão. O adorador é desafiado, é chamado, a adoradora é chamada, é desafiada a ser colocada em lugares altos, em subir a patamares mais altos para enxergar, ter uma visão maior, ampliar o seu olhar, para ver com maior perspectiva e plenitude os movimentos de Deus na história. O verdadeiro adorador tem esse desafio, sair das planícies e galgar montanhas, e ir subindo, e ir avançando, e dar passos pela fé, passos mais firmes, passos às vezes com mais vigor, para que possa estar mais alto que possa ser possível. Isso implica necessariamente nesse desejo de continuar avançando, avançando, avançando e avançando, cada vez mais perto de Deus. Foi o que Jesus fez com essa mulher. Jesus parou em um poço na região da Samaria, e ali ele encontrou-se com uma mulher samaritana. E nessa conversa, ele falou de adoração, ele falou de adorar a Deus, e ele soltou aqui esta expressão vívida, que a você e a mim é verdade, porque Deus é Espírito, Jesus é encarnado, mas o Deus Pai é Espírito, e Ele busca, e Ele quer que se importem os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus diz para a mulher samaritana o que não é adoração. Ele vai dizer que não é adoração centrada em lugares sagrados. Não é neste monte e nem naquele. Não existe lugar mais sagrado do que outro. Não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Não é a adoração sem entendimento, está lá em João 4:22, porque os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento, havia um ritual vazio de compreensão. Essa mulher vivia envolvida num processo de adoração desconexo, desconectado com o Deus da vida. Não é adoração descentralizada da pessoa de Cristo. Está lá em João 4, 25 e 26. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias, por isso Jesus chegou àquela cultura. Cristo não era o centro do culto. A nossa adoração, meu irmão, minha irmã, será vazia se Cristo não for o centro da nossa adoração. O culto não é para agradar a homens. A música não é para entretecer. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. Jesus diz para aquela mulher samaritana o que de fato é adoração. Em primeiro lugar, a adoração precisa ser bíblica. O nosso culto é bíblico ou é anátema, ou é rejeitado. Deus não se impressiona com pompa. Ele busca a verdade no íntimo.
Segundo lugar, a adoração precisa ser sincera, genuína, verdadeira. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração. Precisa de fervor. Não é um culto frio, um culto árido, um culto seco, um culto xoxo, um culto sem vida, um culto sem sentido. Eu quero nessa manhã, nessa noite, pensar com você um pouco sobre o que é de fato ser adorador, porque eu tenho para mim que nós somos chamados a viver para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus há um estilo de vida que move a você e a mim, que deve mexer com as suas entranhas e com as minhas entranhas, com o meu espírito, com o seu espírito, com a minha alma e com a sua alma, com o nosso coração, com o nosso desejo de fato dar sentido diante de Deus, o nosso viver. Princípios bíblicos para que a adoração seja de um adorador que é de fato uma bênção. Em primeiro lugar, o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. A sua vida é a vida da sua adoração. Deus não está procurando adoração, vamos deixar isso bem claro. Mas Ele está procurando adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Percebe isso? Isso é fundamental. Deus não quer adoração etérea, Ele quer adoradores, Ele quer gente que de fato o adorem em espírito e em verdade. Então essa prática precisa estar enraizada, encrustada, deve sair de dentro das vísceras, da alma, do peito, do coração, pleno. A prática da adoração jamais deve ser dicotomizada, divorciada da minha pessoa. Eu sou o que sou, tanto no culto público, quanto no culto da vida. Eu sou o que sou, quanto eu presto culto a Deus, exercendo a minha atividade profissional, quando estou com o povo de Deus, em adoração diante de Deus. Eu adoro esse Deus, eu sou adorador, é isso que Deus está buscando. Quer um exemplo bíblico? Caim. Primeiro Deus rejeitou a vida de Caim, para depois rejeitar a oferta e o culto de Caim. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa a Deus. É preciso deixar isso muito claro. Isaías capítulo 1, versículo 14, olha o que o profeta disse como boca de Deus: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Veja como isso é enfado, é canseira, quando o culto torna apenas um rito, um evento, uma atividade que não está encrustada, que não está enraizada na vida do adorador. Bondes disse que nós estamos procurando melhores métodos. Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Ô meu irmão,
Um culto é abençoado quando Deus abençoa as pessoas. Um culto é genuíno quando ele vem das profundezas da nossa alma. Deus abençoa um culto porque Ele abençoa aquele que cultua-o, aquele que o adora, não a reunião em si. Não é a grandes talentos que Deus usa, mas a homens e mulheres piedosos, simples, adoradores. As ferramentas da adoração não são os instrumentos, nós somos as ferramentas, nós somos os instrumentos de adoração. Não é o piano, não é a flauta, não é o sax, somos nós. Por isso que nós devemos manter-nos afiados, manter-nos limpos, mantermos sempre as nossas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, para que tenhamos sempre o óleo fresco sobre a nossa cabeça. Em segundo lugar, adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo, no íntimo. Vou te dar o exemplo, Hofni e Finéias. Esses homens trouxeram a arca da aliança para o acampamento. Vocês lembram isso lá naquele episódio? Símbolo da presença de Deus. Mas o povo foi derrotado. O povo foi derrotado. Não era a arca da aliança que dava a vitória, como símbolo da presença de Deus que dava a vitória para o povo, mas é o coração do povo unido, ligado ao Deus presente, é que Deus concedia a vitória. Há uma profunda intimidade na adoração, em que o coração do adorador quer estar na presença de Deus, e não apenas oferecer coisas a Deus. Há uma grande diferença. Em Amós capítulo 5, versículos 21 a 24, eu vou ler esse texto, se você pudesse projetar lá para mim, meu querido. Olha o que Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. O que Deus está falando: vivam vida reta, sejam justos, e que vocês caminhem nesta direção, e não me venham querer torcer o braço com vossos ajuntamentos. Sinceridade, sinceridade. Um culto, ainda que bíblico, divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. Ô meu irmão, culto sem conexão com a vida é entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo diz que o culto racional
não é apenas um tempo de louvor e de ministrarmos que temos na igreja. Absolutamente não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, mas é a oferta do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é culto. Isto implica necessariamente em um estilo de vida, uma adoração que decorre, que vem de um coração desejoso de viver para Deus, de viver para a glória de Deus, não de oferecer coisas, mas oferecer-se totalmente, plenamente a Deus. Eu quero crer que o que nós cantamos hoje seja uma verdade para você, como deve ter sido para quem compôs essa letra. Esse cântico que nós cantamos, entrega, veja o que nós proferimos hoje ao Senhor. Te dou meu coração e tudo o que há em mim, entrego o meu viver por amor de ti, meu Rei. Olha que declaração linda, extraordinária. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, olha, eu deixo aos pés da cruz. Cantamos isto. Isso é adoração. Isto é genuinidade. Isto é decisão. Isso é estilo de vida. Agora, isso tem que estar corroborado com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, como entrega ao nosso Deus. Isso é culto. Isso é culto. Como as crianças cantaram. Eu quero ver Jesus em você. Hoje elas nos alfinetaram a consciência. Eu posso ver Jesus em tantas coisas, mas eu quero ver Jesus em você. É na dinâmica da vida que nós adoramos. É no dia a dia. É no exercício da nossa paternidade, da nossa maternidade, da nossa atividade profissional. É como nós nos apresentamos para a cultura como adoradores em espírito e em verdade do Deus Todo-Poderoso, a quem devemos toda a nossa existência. O profeta Jeremias denunciou o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna, e a falsa confiança no templo, no culto, na liturgia. Veja, o povo dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, mas não havia mudança na vida, e não havia mudança no coração, e Deus, no profeta Jeremias, Deus castigou duramente o seu povo, porque a hipocrisia, fazia-se culto, tinha-se música, tinha palavra, tinha tudo, mas não tinha adoração, não tinha entrega, não tinha renúncia. Em quarto lugar, se Deus não for honrado no culto, culto é tempo perdido. O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus, eles desprezavam o culto, eles não ofereciam o seu melhor, eles faziam a obra do Senhor relaxadamente. Deus aconselhou, no caso, a apagarem o fogo do altar e a fechar a porta da igreja, porque estavam perdendo tempo com todo aquele rito, com todo aquele esforço, com todo aquele processo. Deus está dizendo: eu não estou aí, eu não estou aí, vocês estão fazendo para vós mesmos. E uma pergunta, meu irmão: a quem estamos cultuando quando estamos em adoração? A nós mesmos, ou ao nosso amoroso, poderoso e eterno Deus?
Nós tocamos, nós cantamos porque gostamos ou fazemos para de fato glorificar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero dizer para você que Deus habita em meio aos louvores. Onde Deus habita, há um coro de anjo celestial, afinadíssimo, que está todo o tempo dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Deus está sendo adorado, glorificado, exaltado por milhares e milhares de anjos celestiais, arcanjos, serafins e querubins. Mas Ele quer ser adorado na tua vida. Ele quer ser honrado na tua vida. Não é desempenho, não é performance, é vida na vida. Em quinto lugar, o adorador precisa ter fome de Deus. Fome de Deus. Não é apenas fome de livro, não é apenas fome de tocar instrumento, não é apenas fome de ajuntamento, mas é fome de Deus, é desejo de Deus, é partir em busca de Deus, é dizer aquele cântico: eu quero é Deus na minha vida, eu quero o Senhor na minha história, eu quero é Deus no meu casamento, eu quero é Deus na minha família. Oh, meu irmão, 2 Crônicas vai falar da vitória de Josafá, que venceu a batalha com louvores, com cânticos. Mas antes de cantar, antes de louvar, ele proclamou, ele convocou o povo a orar e a jejuar, a buscar Deus, a se quebrantar na presença de Deus, a se consagrar a Deus, para depois então ir para a batalha. E a vitória que venceu aquela batalha foi o louvor ao Deus que está acima de todas as nossas batalhas. E diz o texto em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os inimigos de Israel. John Piper fala que jejum é ter fome de Deus, é ter anseio por Deus, é querer ser cheio de Deus, é esvaziar das suas necessidades para encher-se da plenitude de Deus. Quero dizer para você que fazer culto é fundamental. Estudar é muito importante. Esmerar-se naquilo que se faz é muito importante. Sair da mediocridade é fundamental. Mas é preciso oferecer ao Senhor tudo o que somos e tudo o que temos. Tudo o que somos fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor. Não adianta nós sermos bons em tantas coisas, mas se nós não temos a intimidade com o nosso Deus, o Deus da nossa vida, que o coração do povo não vai se derreter quando nós cantarmos e louvarmos a Deus. Eu quero dizer para você que se você não depender do Espírito Santo de Deus para fazer as coisas mais simples, mais óbvias, não há qualificação naquilo que você faz, não há intensidade plena naquilo que você faz. Sabe aquelas coisas que a gente faz mais ou menos? Adoração é oferecer com excelência para Deus, é oferecer o melhor para Deus. Nós estamos aqui com adolescentes, com crianças, pré-adolescentes, eles estão olhando para nós. Eles estão aprendendo conosco como adorar a Deus. Dentro de casa, os seus filhos estão olhando para você, como que você se relaciona com o Deus da nossa fé, com o Deus da nossa vida. Eles estão mirando você, eles estão olhando para você.
O adorador precisa ter luz na mente e fogo no coração. O adorador é uma pessoa que deve arder no altar, de uma entrega irresoluta, de uma entrega ampla, total e restrita. Ele deve ser uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Ele está inflamado pelo fogo de Deus, ele está face a face com Deus, ele está diante da glória de Deus, porque ele lida com o sublime, ele lida com o alto, com a glória, com a majestade do eterno. É com isso que nós lidamos na nossa vida. Meu irmão, adoração sem paixão, adoração sem calor, sem entusiasmo, não é adoração. Estar diante de Deus sem um profundo senso de quebrantamento e de admiração é uma temeridade. Porque o adorador, ele adentra o santo dos santos para estar na presença de Deus. E quando sai desse lugar, o seu rosto deve resplandecer, deve iluminar, irradiar a glória de Deus na vida das pessoas. Um pregador encontrou-se com um ator inglês muito famoso e ele ficou intrigado. Um pregador perguntou ao William Charles McGray, no século XIX, ele vai dizer: você pode me explicar uma coisa? Por que é que milhões de pessoas param toda noite para ver e ouvir você falar sobre as suas ficções, enquanto tão poucas pessoas param para me ouvir quando eu prego sobre a verdade imutável e essencial para a vida humana? Esse ator inglês respondeu: isso é muito simples, é muito simples. Eu posso lhe explicar a diferença. Eu apresento as ficções como se fossem verdades, e você apresenta a verdade como se fosse ficção. A diferença entre eles, possivelmente, meu irmão, minha irmã, a convicção e a paixão com a qual realizavam as suas tarefas. Eu quero dizer para você que sair da mediocridade é um imperativo, é imperativo. Você, adolescente que está me ouvindo aqui nesta noite, você jovem que está me ouvindo aqui, você é diferente dos seus colegas da escola, você é diferente dos seus vizinhos, porque você foi escolhido, você foi chamado, você foi tirado para ser de Deus, para viver para Deus, para viver para a glória de Deus. Deus tirou você da sua mediocridade, da sua vileza, da sua condição de pecador, condenado, para viver e habitar o céu dos céus, na presença eterna de Deus. Isso deve mover o teu íntimo, isso deve mover o seu coração de paixão por esse Deus. A cruz revela a grande manifestação do poder amoroso de Deus por você. Ali está o teu nome, você foi cravado nessa cruz, e quando Ele ressurgiu, você foi ressurreto com Ele para uma nova vida. É sair da mediocridade, é ter um desejo, é ter um anseio diário de viver dia a dia para Deus, para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus, é ter esse santo desejo, essa grande
incomodação no coração, de não conformar-se com as tragédias da vida, com os pecados da vida, mas separar-se para Deus, viver para a glória de Deus. Este é o grande desafio do verdadeiro adorador. Não se conformar com o mundo, não entrar na forma dos amigos, não ter um relacionamento de namoro como o mundo oferece, não ter um estilo de vida como tantos e tantos e tantos têm e acha normal. Não é normal, porque você foi chamado para viver o extraordinário de Deus. Não é só para prestar culto público, mas é viver uma vida de culto na presença de Deus. É viver o extraordinário de Deus pela fé, olhando o Cristo da fé, e não flertando as circunstâncias pecaminosas da vida. É oxigenar o peito, é oxigenar a alma com a palavra de Deus, é ser tratado diariamente na sua vida, na sua intimidade, nos seus processos de vida, pela palavra de Deus, no poder do Espírito de Deus. Isso é culto, isso é culto. É viver extraordinariamente, é sair da mesmice, daquela vida troncha, sem sentido, sem graça, sem leveza, uma vida trôpega, uma vida pesada, uma vida disfuncional. É viver inteiro, pleno, para a glória de Deus, porque você é de Deus. Isso é adoração. É muito mais do que um ajuntamento para celebrar culto, porque Deus quer você total, pleno, amplamente, porque você é de Deus. Aí então você começa a entender que você é chamado para sair da mediocridade, a avançar. E enquanto você avança, você vai ganhando maior dimensão, o seu olhar se amplia, os seus ouvidos estão mais atentos, os seus sentidos estão mais refinados, a sua vida está em plena afinação com o diapasão de Deus, e você vai então entrando nessa relação cada vez mais profunda e ampla dos processos de Deus na tua vida. Para isso é preciso desejar, querer, ter fome de Deus, sede de Deus, desejo de Deus. Isto é adoração, isto é culto. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Eu quero que você baixe sua cabeça enquanto nós ouvimos o coral. Ore aí ao nosso Deus.